Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, meu nome é Sinara, este é meu canal Leiturice, seja muito bem-vindo. Hoje eu trouxe uma resenha para vocês de um livro que eu reli quando eu li há uns bons 10 anos atrás. Eu gostei muito por indicação de um tio meu e agora reli e gostei muito de novo. Então assim, já é um livro da vida. Eu trouxe para vocês A Sombra do Vento. Como já é de costume, vou pedir a vocês para curtir este vídeo, que ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho. O mais importante, além de se inscrever, não basta só se inscrever, ativa o sininho, porque assim, toda vez que chegar vídeo, vocês vão ver que chegou o vídeo novo, a notificação vai aparecer e vocês vêm e assistem e curte, tá bom? E aí também vá lá no Instagram, Leiturice. Segue a gente por lá, que a gente também conversa sobre os livros por lá. Eu tenho dado sumida um pouquinho, mas eu vou voltar ao eixo, tá? Com algumas dicas para vocês do que eu tô lendo, do que eu já gostei de ler. E também, qualquer compra que você fizer no site da Amazon vai ajudar bastante se você fizer através do meu link. Então assim, se você quiser comprar qualquer coisa, sabão em pó, desinfetante, lápis, hidrocor, celular, televisão, livros principalmente, qualquer coisa, você pode comprar pelo link que eu vou deixar lá embaixo na descrição. Então assim, se puder, você vai ajudar bastante a gente. Também tem todos os links lá para assinatura de Kindle Unlimited. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar no card aqui em cima falando sobre o Kindle, que é o quê? É o leitor digital. Então tem muita coisa lá embaixo que eu vou deixar na descrição que vocês vão adorar, vão curtir e se fizerem, façam pelo meu link, tá bom? Então vamos partir para o livro, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse livro aqui, gente, ele é um romance que trata de mistério, mas que em grande parte trata de história. Então eu adoro romance histórico, que é aquele romance que vai contar de uma época passada, sabe? Vai falar sobre a história daquela época. Esse livro aqui se passa num pós-Segunda Guerra, tá? Vão ter várias digressões para outros tempos passados, mas começa, tá, com o personagem principal em 1945, justamente no período pós-guerra. Nos é apresentado o personagem Daniel Semper. Eu falo assim, Semper, Sempere, não sei. Eles moram em Barcelona, o autor também, Zafón, é espanhol, é de lá, e ele retrata assim uma Barcelona incrível. Eu fiquei morrendo de vontade de conhecer a cidade. Já tinha, né? Mas assim, fiquei com muito mais vontade de conhecer, porque ele mostra, assim, ele descreve as ruas, ele descreve as lojas, ele descreve os palacetes. Eu fiquei morrendo de vontade. E é tudo isso em um ambiente assim meio sombrio, assim, como se estivesse o tempo todo chovendo. Sabe essa capa? Assim, retrata bastante o que eu imagino quando eu leio esse livro. Essa Barcelona assim sempre sombria, cheia de névoa, sabe? Como se estivesse sempre chuvoso, sempre esse clima assim, ó, de suspense, mistério, não sei. Mas assim, não fique achando que vai dar medo, nem nada do tipo, não, nada de terror. Nada mesmo sobrenatural. Tudo mesmo realidade da história, né? Não é baseado em fatos reais. Mas é uma história narrada com base em fatos, sabe? Nada de sobrenatural. Por mais que a capa mostre assim, sabe? Que dê aquela impressão de ser algo sobrenatural, mas não. Tá? São pessoas mesmo tem muito drama aqui nessa história, tem romance, tem muito drama, mas uma coisa que mais me faz apaixonar por este livro é a paixão que a maioria dos personagens daqui tem por livros. Então, Daniel Semper é um adolescente, filho, no começo ele ainda tem 11 anos, se eu não me engano, 10, 11 anos. E ele é filho de um livreiro, ou seja, de um dono de uma livraria. Então, assim, ele está indo com seu pai, sua mãe morreu, tá? Ele sente muita falta da mãe, em vários momentos do livro isso é narrado. A mãe dele morreu num surto de cólera, e aí ele e o pai estão caminhando, acho que essa cena mesmo aqui da capa, sabe? Estão caminhando e o pai dele diz assim pra ele: o que a gente vai fazer hoje, Daniel, você não pode contar pra ninguém. E eu vou confiar em você, porque você não pode contar pra ninguém, isso é um segredo meu e seu, é uma coisa que meu pai passou pra mim e eu tô passando pra você. E ele então leva Daniel pra um lugar, bem numa ruazinha escondida, e ele apresenta então a Daniel o cemitério dos livros esquecidos.
Esse livro, A Sombra do Vento, gente, é o primeiro livro de uma série chamada O Cemitério dos Livros Esquecidos. Existem mais 3 livros, são 4 livros no total, que Carlos Ruiz Zafón, que infelizmente morreu neste ano de 2020, Zafón faleceu. Ele era jovem, era bem jovem, mas faleceu, deixando grandes livros, né? Eu já li é o 3º livro dele que eu leio, mas esse é o meu preferido, pelo menos até agora. E eu tenho os outros, então eu pretendo ler agora em sequência, junto com o projeto que eu tô fazendo dos Miseráveis, eu pretendo ler também um livro de Zafón por mês. Então existem mais 3 livros sobre o Cemitério dos Livros Esquecidos, mas eles não têm ligação entre si. Quer dizer, existe uma ligação entre si, até porque todos tem o Cemitério dos Livros Esquecidos por trás. Alguns personagens circulam entre um e outro livro, mas você não tem uma ordem de leitura, ou seja, um não é dependente do outro, você pode ler separado, mas eu vou ler pela ordem de publicação, tá? Depois eu vou falar sobre isso, quando eu for trouxer o 2º livro, eu vou mostrar os outros para vocês também, vou mostrar os outros aos poucos. Este é o primeiro, e então é bem explicadinho, assim, como essa questão do Cemitério dos Livros Esquecidos. E aí, o pai de Daniel diz assim para ele, eu vou ler para vocês, espero que vocês consigam acompanhar. Ele diz assim: este lugar é um mistério, Daniel, um santuário. Cada livro, cada volume que você vê tem alma. Aí chega a dar um negocinho. A alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito se expande e a pessoa se fortalece. Faz já muitos anos que meu pai me trouxe aqui pela primeira vez, e este lugar já era antigo, quase tão antigo quanto a própria cidade. Ninguém sabe ao certo desde quando existe ou quem o criou. Estou contando a você o que me contou meu pai. Quando uma biblioteca desaparece, quando uma livraria fecha as portas, quando um livro se perde no esquecimento, nós guardiões, os que conhecemos este lugar, garantimos que ele venha para cá. Neste lugar, os livros dos quais já ninguém se lembra, os livros que se perderam no tempo, viverão para sempre. Na loja, nós vendemos e compramos. Mas, na verdade, os livros não têm dono. Cada livro que você vê aqui foi o melhor amigo de um homem. Agora, só tem a nós, Daniel. Você acha que pode guardar esse segredo? Fala se não dá vontade de ler este livro depois de ouvir tudo isso. Uma das coisas que eu mais gosto é que os livros são bem enaltecidos aqui. Eles falam sobre a importância dos livros, eles citam autores, assim, grandiosos, eles falam sobre, assim, só citam, não ficam falando sobre os autores, sabe? Mas, assim, citam Alexandre Dumas, Miguel de Cervantes, sabe? Citam grandes nomes, assim, e eu fico, isso eu conheço, isso eu conheço. Então, assim, é muito gostoso, principalmente para quem é leitor. Você sente aquele amor pelo livro em si. Lá na frente eu vou ler uma outra passagem que vai mostrar bastante isso para vocês. Então, Daniel Semper encontra naquele cemitério gigante de livros esquecidos um livro chamado A Sombra do Vento, de um autor chamado Julian Carax. Eu chamo Julian Carax, não sei se é Julian Cará, não sei, é um X no final, Julian Carax. É assim que eu o chamo. E ele, então, lê o livro numa sentada, numa noite, vira a noite lendo o livro e fica louco, alucinado pelo livro. E corre atrás, com o pai dele, pede ajuda para correr atrás para ler tudo que este homem já escreveu. E ele descobre que não existe mais nada. Ele não encontra nem outras edições da Sombra do Vento. Não existe, ninguém sabe. Todo mundo só fala o seguinte, é um mistério, ninguém sabe o que aconteceu com os livros de Julian Carax e simplesmente sumiram. E aí ele vai conversar com um amigo do pai dele, chamado Barceló, é um homem bem cheio de dinheiro, que conhece e compra muito livros, porque o pai dele vai buscar muitos livros para as pessoas. Então, Barceló sempre vai lá, olha, eu quero tal livro que eu não estou conseguindo encontrar. O pai de Daniel vai, busca e vende aquele livro para Barceló, compra e vende. E aí, eles já são amigos da família, vai conversar com ele, que é um grande conhecedor de muitos livros, e ele, então, começa a ajudar Daniel nesta pesquisa, porque a filha dele já leu um livro e do Julian Carax, ele meio que conhece, mas também sabe dessa fama dele, né, de não existir nenhum escritor, ou de não existir nenhuma edição, de ser complicado de encontrar e tal. E aí, é aí que Daniel encontra Clara Barceló, que é a filha deste senhor Barceló, que ela é o primeiro amor, ela é cega e é o primeiro amor de Daniel Semper. Ele fica louco por Clara
e vai na casa dela todo santo dia. Mas todo santo dia mesmo, sabe? E esquece até o amigo que ele tem na escola e fica ali fissurado na casa de Clara. Até que, com o passar do tempo, ele vai esquecendo essa história de Julián. Acontece algumas coisas que fazem ele esquecer um pouco dessa história e tudo. Eu não vou contar tantos detalhes, né, tá? Mas, enfim, ele passa por essa história. Até que um dia, quando ele já tá lá com seus 16 anos, 15 anos, eu não sei exatamente, ele está saindo da casa ele chega na casa de Clara e descobre que ela está... Eu posso contar isso? Eu espero que não seja um spoiler. Mas ela está se envolvendo romanticamente, não vou falar como acontece. Mas ela já não, ele já começa a ver claramente que ela não está envolvida romanticamente com ele, tá? Então ela tem outros interesses. Pronto, vou falar isso. Ao sair de lá, desesperado, desembestado, ele conhece um mendigo que o ajuda, ele tá lá na chuva, tem toda uma situação com ele, e aí ele vai e conhece este mendigo chamado Fermín Romero de Torres, que se mostra uma pessoa super culta, e ele não entende como é que aquele homem tá ali. E aí ele começa a dizer que ele foi perseguido, que ele era um engenheiro, eu acho, que ele tinha uma formação e ele tinha trabalho, e aí ele começou a ser perseguido politicamente, e aí você vê já a política envolvida no meio. Eles, enfim, é demitido e aí perde tudo. E aí nós vamos conhecer Fermín Romero de Torres, que pra mim é, assim, um dos melhores personagens que eu já conheci. Ele é incrível, ele é engraçado, ele é culto. E depois de um tempo, ele se torna amigo da família, ele vai trabalhar com o Semper na livraria. E ele é um leitor voraz, ele é inteligentíssimo, ele é um dos grandes personagens dessa história, inclusive para ajudar a Daniel em tudo e a sobreviver, sabe? É um grande amigo mesmo. E ele sofre muito. Mais sobre ele, pelo que eu li, pelo que eu soube, a gente vai ver no terceiro livro da Cemitério dos Livros Esquecidos, vai contar, o nome é O Prisioneiro do Céu, e vai contar a história de Fermín Romero de Torres, que inclusive foi preso há muito tempo, sofreu, o corpo todo marcado, ele sofreu muito. Antes de parar na rua, ele sofreu muito, continuava sofrendo, né? Mas assim, foi preso, torturado, muita coisa ele passou, e mesmo assim ele se manteve super amigo de Daniel e de seu pai até o final do livro. E essa é uma história de amizade incrível. E em um momento, uma das melhores frases que eu acho desse livro é de Fermín Romero de Torres, que diz assim para Daniel sobre a questão do... Ele já previa, né, o que poderia acontecer, essa questão de muita gente deixar o livro de lado e utilizar mais televisões e coisas modernas, digamos assim. Fermín Romero de Torres, que sempre estava a par de todas as invenções, já havia profetizado o que iria acontecer. A televisão, amigo Daniel, é o anticristo, e eu digo que bastarão 3 ou 4 gerações para as pessoas não saberem mais nem peidar por conta própria e para o ser humano voltar à caverna, à barbárie medieval, a estados de imbecilidade que a lesma já superou por volta do Pleistoceno. Este mundo não vai acabar por causa da bomba atômica, como dizem os jornais. Vai acabar sim, de tanta risada, de tanta banalidade, por essa mania de se fazer piada com tudo e piadas ruins ainda por cima. Ele é um grande defensor dos livros e é lindo. É lindo, como eu falei. É uma das coisas que eu mais amo neste livro, é a questão do relacionamento com os livros. E aí, gente, vai começar a grande parte do mistério da história. Tipo, algumas pessoas vão entrando na vida de Daniel e vão forçando a voltar a essa questão de Julián Carax, sabe? A essa questão deste livro, esse mistério do porquê que não existem mais edições de Julián Carax. E existe uma história por trás disso, gente, que eu não sei nem mensurar para vocês o tanto de história que existe por trás. Existem páginas e mais páginas tipo assim, eu adoro quando acontece isso, quando o autor, o narrador, começa então a contar a história, como é que realmente aconteceu lá atrás. E a gente começa a descobrir tudo o que aconteceu e a gente encaixando uma coisa a outra. História de amor, história de amizade, história de meninos já que desde crianças se mostraram assim meio psicopatas, sabe? E que se tornaram pessoas perseguidoras e homens cruéis e que fazem de tudo para ter o que querem. É um livro de, como eu falei no começo do livro, é um livro histórico, é um romance histórico, é um romance de amizade, é um romance de paixão, é um romance de amor aos livros, de amor aos amigos, de amor à família. Então, assim, é um livro completo, é um mistério incrível e que vai se encaixar, gente. Tudo vai se encaixar. Nenhuma ponta fica solta. Todo personagem tem aqui seu objetivo, tem sua função direitinho, todo mundo cumpre direitinho. Existem perdas, sabe, que
os personagens ficam devastados, existe muita dor, muito drama, muita dor mesmo, por coisas que aconteceram, por pessoas severas que acabaram trazendo muita dor para a vida das pessoas e fazendo que aqueles personagens façam coisas que se arrependerão pelo resto da vida. É um drama incrível, ao mesmo tempo que é drama, também tem partes engraçadas. Por isso que eu digo que este aqui é um livro completo. Eu acho que é um livro que eu recomendaria para quem... Tudo bem que ele é um pouquinho grosso, mas você não percebe muito que a história tá se passando, sabe? É um livro que eu recomendo de olhos fechados. Que eu recomendo para você que gosta de um romance, para você que gosta de um mistério, para você que gosta de um terror, para você que gosta de história, para você que ama ler. É um livro que eu recomendo e que é um livro que eu vou reler ainda. Já li 2 vezes, vou ler uma terceira, você pode ter certeza disso. Mas assim, próximo mês espero conseguir ler O Jogo do Anjo, que é o 2º livro da série do Cemitério dos Livros Esquecidos, e trazer aqui pra vocês. Espero gostar tanto. Eu espero gostar da série toda e trazer todos aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueça de deixar o curtir aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Espero que vocês tenham gostado, porque assim, lembrem-se que eu não vou contar spoilers. Quando é resenha assim, eu não vou contar spoilers. Então assim, eu só quero deixar aqui o gostinho pra vocês irem para pegar o livro, tá bom? Um beijo e até a próxima!